Fala rapaziada, Nelson na voz. Nesse vídeo vamos reagir ao vídeo do Andrezitos, que ele fala do jogo dele. Deu até uma travada aqui, que ele fala do jogo dele, tá? Talvez eu fique rico hoje, é sério. Então, vamos lá. Já deixei o like, já sou inscrito. Let's go. É basicamente isso que o título do vídeo tá falando. Talvez eu fique rico hoje, talvez não, eu espero que sim, claro. Todo mundo quer ficar rico, né? Porque hoje, se tudo deu certo, eu tô lançando aqui meu jogo Nine Kings. Você tá vendo aqui que ainda não foi lançado, mas ele vai lançar 23 de maio, que é pra ser agora, ou há 30 anos atrás, quando você estiver vendo esse vídeo. E a gente já conseguiu o grande número aí de 225 mil wishlists na Steam, que não é brincadeira, tá? Pra ter uma ideia, se a gente vier nesse site aqui que mostra... Realmente, eu vi vídeo de gente falando sobre esse jogo dele, né? E realmente tá bem hypado. Tem gente fazendo build já do jogo dele. E saiu agora dia 23, né? 2 dias atrás. E parece ser um jogo muito bom. As wishlists, meu jogo tá aqui 163. Ele não fala o número de wishlists que os outros jogos têm, mas mano, a gente tá em cima de uns jogos muito grandes assim. Tipo, Dragon Quest 1 e 2 Remake, a gente tem mais wishlist que o Dragon Quest. Bizarro, né? Jogo pornô também. Esses aqui são os que mais vendem. Outward 2 também é um jogo gigantesco. GTA 6, não, tô tirando, daí seria demais, né? Enter the Gungeon 2, a gente tem mais wishlist que Enter the Gungeon 2. Como é que isso foi possível? Até agora eu não sei, tá? Não sei te dizer exatamente como é que a gente conseguiu isso, mas é a verdade. Então, se... Eu tenho uma ideia do que pode ter acontecido. Por quê? Tem muitos youtubers falando sobre. E não é um, não é dois. É muita gente falando sobre o jogo dele, entendeu? Então é toda uma comunidade, youtubers de games que falam a respeito de games em seu lançamento, né? Então vão fazer jogo, vão fazer build, como jogar, vão ensinar a jogar, vão gravar gameplay. E é isso, né? Porque eu mesmo nem pesquisei a respeito do jogo. E pra mim já foi... o YouTube já mandou vários vídeos sobre jogos, né? E esse jogo que ele tá falando, na realidade, né? Então... basicamente isso daí. O tanto de wishlist que tem, se refletir nas vendas, acho que a situação tá boa pro meu lado, né? Mas o vídeo de hoje é basicamente pra contar desde o começo a história desse joguinho, que foi evoluindo e tomando uma forma e uma proporção que a gente não esperava que ele tomasse. E como a gente agiu sobre isso, porque não é só você criar o bagulho e deixar rolando, né? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que se mexer. O jogo não vai vender sozinho, não, na verdade ele até vende sozinho, mas se você fizer alguma coisa pra ajudar isso, você vende mais ainda. Tudo começou há 3 anos atrás, quando a gente começou a fazer esse jogo. E a gente pensou assim, eu digo a gente porque é eu, o meu sócio da Set Socket lá, que é a minha empresa, né, de criação de jogos, e o programador que tá trabalhando com a gente. Foi quem começou aí essa parada. E daí eu sentei com o meu sócio e a gente começou a pensar, como que a gente consegue fazer um construtor de cidade mais simples do mundo e que seja roguelike? E esses aqui foram os concepts iniciais, tá? Você tá vendo aí em primeira mão, nunca revelados. Esse foi a primeira montagem que a gente fez no Photoshop aqui. E era uma bosta, tá? Antes vinha a tropa dos dois lados aqui pra te atacar. O jogo... eu vou mostrar como é que foi o jogo no começo. Mas a gente pensou, 9 quadrantes... você tem esse tabuleirinho, você pode jogar cartas que vão construir ou construções ou tropas, né? E essa é a base do jogo e até hoje ele é um tanto parecido com isso. Daí a gente pensou, qual tipo de gráfico a gente quer? Essa aqui foi o primeiro tipo de gráfico que a gente tinha ideia, mas a gente pensou também para um... me parece ser um jogo de Tower Defense ou Survival, né? Eu acredito que você vai botar aí as suas casas, vai upar, vai comprar ali os soldados ali, um mais forte do que o outro, vai ter os recursos, pau e tal. Mais ou menos isso. Um lado mais bonitinho, acabou sendo esse, né? Você sabe, o jogo tá bem parecido relativamente com isso, em questão que ele tem um tom menos saturado, assim, mais monocromático e tudo mais. Mas poderia ter ido para esse lado aqui. A gente chegou a testar na Unity com isso, inclusive, né? Umas cartas bonitinhas aqui, com tanto de poder que elas têm. As tropinhas do World Box, inclusive, estão aqui, né? Tudo pixel artzinho fofinho. Não foi para isso. Também pensamos em fazer totalmente preto e branco, que, graças a Deus, a gente não foi... talvez num primeiro momento tivesse ido melhor se fosse assim, tá? Por quê? Fica mais style. Fica um bagulho mais, tipo, chamativo para algumas pessoas, mas pra maioria do público eu acho que não. Eu não desgosto, tá? Eu acho que até o jogo funcionaria se fosse assim, mas eu não acho que ele não atingiria o tanto de público que ele atingiu. É um conceito bom, só que muito tênue, né? Eu vi um jogo feito no Paint preto e branco que deu certo, tá? Mas aí as pessoas estão acostumadas com esse tipo de jogo, não em preto e branco, né?
Então eu acho que perde meio que a identidade do jogo em si, né? Do que o gênero ele traz. Ele vai perder e não vai alcançar o público que era para esse game alcançar por conta disso, né? Então tem que ser coisas bem pensadas. Mas ainda bem que não foi feito dessa forma, né? Ficaria bom, mas ficaria melhor colorido mesmo, né? Hoje em dia com o gráfico atual. Daí a gente pensou também um gráfico mais realista, meio Warcraft, uma parada dessa. Se fosse pro lado do 3D, ele poderia ter dado até melhor do que hoje em dia, né? Só que a gente não tem um artista 3D, não tem conhecimento suficiente pra fazer assim, então a gente manteve no 2D mesmo. Essas eram as opções de como o jogo ia ficar. Sinceramente, essa aqui, vendo agora, era a pior de todas e foi a que a gente escolheu. Imagina se o jogo fosse assim, mano, ou assim, é real. Talvez fosse um jogo melhor, mas aqui estamos, né? Não dá pra brigar comigo do passado de 3 anos atrás. E depois que a gente bateu o martelo de como ia ser, a gente começou a pegar algumas referências de art style aqui. Claramente não foi pra esse lado, tá? Esse aqui seria o coloridinho. Referência aqui do... Nossa, eu esqueci completamente o nome desse jogo, mas é super bonitinho também. Boa referência. Tem esse aqui, Heroes Hour. Joguei pouco esse jogo, mas é um jogo interessante. Também trabalha com muitas tropas e tudo mais. Foi uma boa inspiração. Mas a gente acabou indo pra esse lado mais dark, que o World Box foi uma referência. Porque querendo ou não, ele parece super estourado, mas se você for parar pra ver, ele não é tão bonitinho assim. Tipo, esse cavaleiro aqui que por muito tempo foi a nosso ícone do Discord. Esse aqui não tem nada a ver, eu não sei porque que essa imagem tá junta. Mas alguma coisa assim, né? E, mano, esse jogo foi o que definiu o nosso gráfico. Eu não sei que jogo... Ah, eu coloquei aqui Fog. Esse gráfico em si, que tá aparecendo agora, né? Com essas bordas, esses bonequinhos e tudo mais, eles me parecem muito, me lembra muito Chrono Trigger, né? Quando eles voltam no tempo e o mundo ele tá devastado, tá cinzento. Me lembra muito o Chrono Trigger, né? Porque o mundo ele é mostrado de cima, né? E mostra o mapa quase inteiro. Você tem que andar pelo mapa e o bonequinho é muito pequeno, né? Pixel art, né? Por isso me chama bastante atenção, me faz lembrar, né? De Chrono Trigger. Eu me lembro de ter pesquisado qual era o melhor MMORPG do Super Nintendo, do SNES, para poder jogar. Pra eu não me decepcionar, né? Então o Google ele foi assertivo em dizer que era o Chrono Trigger. Inclusive, quem desenhou o Chrono Trigger foi o mesmo cara que desenhou o Dragon Ball Z, né? O Goku e tudo mais. Por isso a semelhança. Infelizmente ele não se encontra mais entre nós. Fog of War, deixa eu dar uma pesquisada, porque realmente ficou muito parecido, né, o gráfico. Cara, a gente viu isso uma vez, copiou os bonequinhos desse jogo, basicamente, e nunca deu os créditos pra ele, né. É esse jogo aqui, ó. Meu, talvez seja um jogo que nunca existiu. Cara, não é um jogo que existiu. É uma foto aleatória de um jogo que o cara tava meio que criando. Loadstorm 2013. Mano, esse jogo lançou? Loadstorm? Cara, só tem... Por que só apareceu um jogo pornô aqui, velho? Loadstorm. Foi a única imagem que teve... Não, teve outras imagens aqui do jogo. Jogo de RTS de 2013. Cara, que nada a ver, né? Nunca foi pra frente. E a gente levou a tocha olímpica do espírito desse jogo pro nosso. Da hora demais. Enfim, mais o World Box. Tem esse jogo aqui legal também, que eu esqueci o nome dele, mas já joguei pra caceta. Mano, eu tô impressionado como esse jogo é tão parecido com o nosso, monocromático e tal. Da hora, abraço pro cara que fez esse render aqui, foi nossa inspiração. E eu tenho várias versões aqui prototipadas, salvas. Nossa, deixa eu ver se funciona isso. Espero muito que sim. Cara, a gente tá na versão 374? Não, a gente já passou muito disso. Vamos ver a versão 1 do jogo, tá? Mano, roda, pelo amor de Deus, roda isso. Ah, rodou, mano, caralho, eu não acredito que eu vou jogar jogo de 3 anos. Olha como era 3 anos atrás. Cara, já tinha a mesma animação que a gente usa hoje em dia pras cartas. Você já pode construir a fazenda, só que a fazenda faz um bagulho totalmente diferente do que hoje em dia faz, né? Hoje em dia ela coloca uma tropa a mais, antes ela dava HP. O que faz até que sim. Ó, vou dar um pequeno spoiler, né, em relação aos jogos. Eu cheguei a ver alguns vídeos recentes desse jogo que foi lançado recentemente. Não é um grande spoiler, né, mas um pequeno. O jogo não é esse que está aparecendo. Esse aqui é uma das primeiras versões. Obviamente o jogo, eu garanto para vocês, ele tá muito melhor do que esse aqui que está mostrando monocromático. Muito melhor. Posição de câmera, cores... Enfim, esse aqui, eu sei que tem que existir o protótipo, né? A versão 1 e tudo mais, e vai melhorando com o tempo e tal. E melhorou muito, cara. Melhorou muito. Vale a pena, viu? Colocar o soldado, olha, já podia selecionar aqui. O castelo sempre ficava no meio. Eita, coloquei o soldado aqui.
Daí chegava as tropinhas pelo lado, iam lá, batalhavam e depois você pode escolher uma carta que já é do Rei do Feitiço, tá? E a gente, isso que tá escrito é só porque é o placeholder, a gente não tinha gráfico pra ela. Static é forte, mano. Freeze, essa carta não existe mais. Era uma carta que no começo existia, você colocava e todo mundo que estivesse em volta da unidade ficava mais lento. Até que é legal essa, sinceramente. O inimigo ficava mais lento. Quem sabe a gente volta com ela. Vai ter um rei de gelo, próximo, ó, spoiler. O próximo rei que vai sair vai ser de gelo, então faz sentido. Vamos lá, estática. Vamos colocar os arqueiros também. Eles ficam atrás já? Mano, ah tá, ó, não ficava atrás. Porque nessa época fazia sentido onde você colocava a unidade, meio que ditava onde ela ia na batalha, né? A gente tirou isso. Primeiro as tropas se fecham, né? Ó, mano, aqui tá bugado, velho. Eu só escolhi a carta, nem joguei a carta ainda. Mas tô muito forte. Warlock, Wizard, vamos ver o Wizard. Eita, já tá jogando tudo aqui. Mano, completamente bugado, né? Mas isso foi suficiente pra gente ver que o jogo tava divertido, né? Recycle, essa carta é horrível. Ah, tô cheio de carta na mão. Jogar meu castelo. Que não faz nada o castelo por enquanto, tá? Ele não atira catapulta igual atualmente, né? Antigamente, inclusive, o castelo não fazia nada. Ele meio que só tinha vida. Eu tive essa ideia porque eu pensei, cara, eu sei que vai ter uma meia dúzia de gente que vai querer jogar o jogo enquanto tá rolando a batalha idle, né? Então, tipo, tem essa catapulta que se tu quiser, tu pode mirar. A maioria das pessoas que eu conheço, eu incluso nisso, aperta o botão automático e a catapulta fica lançando automaticamente. Vamos colocar a fazenda aqui e ver se ela dá um... Acho que nem mostra o efeito nem nada, né? No final do round aqui. Não é mais no começo. Enfim, Concabulator, cara, uma dessa carta existia desde o começo. Daí a gente tirou ela e ficou um tempasso sem existir, 3 anos sem existir. E agora a gente botou ela de volta no novo rei que tem. Que você tá jogando hoje com ele aí, o Rei do Progresso, né? Cara, que daria uma geladeira aqui. Até quando dá pra ir? Mano, era bonitinho, né? Até as tropas, pensando agora. Colocar o Soldier, eu posso upar ele? Posso. Nossa, mas era bem mal feito, né? Mas, cara, prototipar jogo é isso. É você fazer um... Cara, é mal feito entre aspas, né? Porque na intenção, o objetivo do jogo é esse. Né? Pô, como é que nós vamos criar um jogo pra chegar na sua fase final e um jogo redondinho e tudo mais? Tem que passar por isso, né? Tem que passar pelo início. E realmente o início ele não é muito bonito, né, de se ver. Você pode pegar jogos aí como Free Fire, como o próprio El Hero, agora que é recente, que tá melhorando com o tempo e tudo mais. Isso, pô, você pegar o Free Fire, primeira versão, e pegar o Free Fire hoje, você vê uma evolução muito grande. Então, depois do lançamento ainda continua aquela evolução constante em busca da melhora, né? Melhora gráfica, melhora da questão física do jogo, né? Questão de cores do jogo, né? Porque dependendo das cores que é utilizada no jogo, tem que ter harmonia das cores, né? Porque se não tiver harmonia, a pessoa não vai conseguir passar muito tempo jogando, não. Né? A pessoa vai bater o olho naquele jogo ali e ver que as cores não estão harmonizadas e vai pensar, tem alguma coisa errada nesse jogo que não bate, não tem como ficar aqui, entendeu? Então a mente da pessoa vai fazer com que ela fuja dali, né? Obviamente, todo game design, game dev, né? Ele tem a parte da parte do design do jogo que vai saber colocar a cor certa, tudo mais, e bababá, animação, enfim. O mínimo produto viável pra você testar uma ideia. E tendo esse mínimo produto, você já vai saber se a ideia foi boa ou foi ruim, tá ligado? E aqui, eu confesso que quando a gente viu isso pela primeira vez, a gente não tinha tanta certeza se ia dar bom ou não. Mas a gente falou, quer saber? A gente já tá aqui mesmo, vamos continuar. Por que tá vindo 4 cartas agora, mano? Enfim, né? Tá aí o jogo. Vamos ver se eu acho uma versão. Putz, eu acho que a próxima versão que tem já é Three Kings. É uma versão já meio beta. É porque a gente deixou isso aqui, essa primeira versão, na mão do programador durante um belo tempo, sinceramente. A gente falou assim, ó, o jogo é isso aqui, agora Swipe, que é o nome do programador, vai lá e se vira e passa um ano fazendo essa porra. E daí quando ele apareceu de novo, ele já tava com essa versão que a gente vai jogar agora pronta, né? A gente, caralho, agora a gente tem um jogo pronto na mão. Essa versão é pra funcionar, tá? Three Kings, que aí já deu erro aqui de vírus. Ah, é porque essa versão tinha um minerador de Bitcoin, né? Se você tem instalado no seu PC, já era. Mano, muito mais parecido do que é hoje em dia. Já tem a música que tem hoje em dia, vou tirar inclusive o volume. E eu não posso nem mudar pra inglês, né? Ele não dá essa opção. Vai ter que ser no português cagado, que a fonte não tem acentos, basicamente. Isso já foi arrumado. Calma, isso aqui é uma versão super antiga. A gente pode escolher um de 3 reis, né? Vamos escolher o Rei do Nada, que é o mesmo gráfico hoje em dia. Tirar esse console. Às vezes eu olho pra cá, às vezes eu olho pra cá, porque tem duas telas. Essa tela aqui é do OBS, essa tela aqui é do vídeo, né? Às vezes quando tem coisa muito pequena, eu vejo essa tela que tá aparecendo tudo, né?
Às vezes quando eu preciso ver como é que tá a gravação, se tá gravando, se o áudio não tá estourado, eu olho pra cá. Mas nesse caso aí, eu espero que isso não influencie aí, você fique meio pá com isso daí, beleza? É por isso. Daqui. E esse rei que apareceu agora, que era o espantalho, é tipo a rebelião, que é você lutando contra o seu próprio rei. Só que não dá. Ó, já melhorou bastante e tá muito parecido com o que tá hoje, certo? Ó, até a fonte aqui das cartinhas, a fonte das cartinhas aqui embaixo, tá muito bom. A imagem em si, um pouco monocromático, né? Eu acredito que hoje tenha mudado mais na questão das cores. Pra saber que é isso, né? Por isso que hoje em dia é uma carta do rei toda borrada. Vamos colocar um arqueiro aqui. Antes o castelo ficava travado no meio, tá? Foi só depois que veio a ideia, que muita gente reclamou, que a gente colocou a ideia do castelo vir pra trás. E outra, você tinha que jogar o jogo no slow motion, que é a velocidade normal dele. Ah não, tá aqui, dá pra deixar no... Mas fala aí, bosta. Tá tranquilo. O mago de guerra era do rei do nada, né? Capa de A. Não, é capa de aço. Tá vendo essa bolinha aqui? A ideia é que quando você tivesse em anos mais altos, viriam cartas com níveis mais altos. Então já ia vir soldado nível 3 na sua mão. A gente aboliu isso. E fez sentido, tá? Se eu jogar um soldado em cima do arqueiro, funciona? Não. Aqui. Cara, sinceramente é uma tropa forte, tá? Os bonequinhos... Ó, agora os soldados ficam todos enfileiradinhos, né? Aqui no campo de batalha, né? Todo enfileiradinho. Antes ficava tudo desorganizado, agora fica tudo organizadinho, top. Isso mesmo, inclusive o projétil do mago tá melhor aqui. Acho que a gente devia voltar com esse, velho, essa bolha estranha. Mano, tinha uns efeitinhos bem melhor nessa época, hein? O problema é que começou a ter 500 tropas pra cada lado e a gente teve que abrir mão dos efeitinhos se a gente quisesse que minimamente rodasse num computador e quem sabe no futuro num celular. Então, né, não tem como. Torre de guarda, a foto dela tá completamente diferente, é outra coisa. Com cabulador. Vai atirar flecha? É isso? Tá atirando. Foi só um teste no caso, né? E daí a gente pegou isso aqui, literalmente, a gente pegou isso, mandou pra Gamescom e falou assim, ó, Gamescom, a gente tem 2 jogos. Tem o Nine Kings, que na verdade agora é Three Kings, né, a versão alpha dele. E a gente tem esse jogo aqui, chamado Engine Tal, que é tipo bem melhor. Vou colocar aqui o trailer dele. E a gente mandou... sem pensar nada pra Gamescom e pensou assim, ah, o Engine Tal vai ficar entre os 10 primeiros, né, os finalistas, talvez a gente até ganhe, porque o jogo tá bom pra caceta, e o Nine Kings, foda-se, se ele entrar ali na exposição, tá bom. Mano, foi invertido, Nine Kings entrou entre os 10 finalistas, o Engine Tal entrou na exposição, e a gente assim, que porra, mandou e-mail pros caras falando, mano, acho que vocês fizeram um caca, acho que vocês pegaram o jogo errado, porque é o mesmo nome da mesma produtora, né, vocês devem ter confundido, mandou 2 jogos, daí eles não falaram nada, tá ligado? E pensando agora, realmente o Nine Kings, ele é muito fácil de entender, ele é muito fácil de jogar, ele ganha por... Cara, tem essa questão, né, velho, do jogo ser simples de entender. Não adianta o jogo ter uma complexidade, uma animação ali e tudo mais, e bababá, e a pessoa fica assim, né, pô, jogo de história, beleza, tranquilo. Tem aí, tranquilo, funciona. Mas acho que funciona mais um jogo mais simples, né? Com uma progressão mais simplificada, mais rápida, né? Você abre o jogo, já upa o boneco, já passa o primeiro dia ali, você já coloca pra defender a torre, já vai pro segundo dia. Muito intuitivo, né? Eu diria. Bem mais fácil de entender. Por isso, tá ligado? Por ser um jogo muito simples, um jogo que te dá muitas possibilidades, te dá horas de diversão com pouca coisa, tá ligado? Enquanto o Engine Tal é uma experiência mais... apesar de ser roguelike, ele tende a ser mais narrativo, vamos dizer assim, pra tu fazer uma run e tudo mais, né? Nine Kings é muito rapidinho, velho. Qualquer pessoa, se tu pegar tua avó pra jogar e ela lê as cartinhas, claro, ela não pode ser cega, né? Ela tem que saber ler as cartinhas, ela vai conseguir jogar o jogo. Daí, nessa Gamescom, a gente começou a perceber que o jogo tinha alguma coisa ali. 2 semanas antes de ir pra Gamescom, tipo, foi como eu falei, a gente tava empurrando o jogo na barrigada. Ah, nossa, levou 1 ano pra chegar naquele protótipo de 3 reis. 2 semanas antes a gente falou, caralho, a gente tá, tipo, vencedores da Gamescom, vamos fazer uma build bem melhor. Daí a gente colocou tudo que precisava colocar, fez o update do gráfico e tudo mais pra esse gráfico que é hoje em dia, em 2 semanas, e virou um jogo bem melhor, né? A partir disso a gente começou a levar a sério, até porque na Gamescom a gente sentou pra discutir contrato de publicação com várias publishers, e nenhuma delas foi pra frente, até porque a gente tava sendo super predatórios, né? A gente sabe que as publishers são predatórias, então a gente quis ser predatório do nosso lado. A gente sentava com os caras na mesa e falava, ah,
legal, mas a gente tá esperando um aporte de 350 mil dólares. Não tô zoando, tá? A gente realmente falou isso pra publisher. E óbvio que os caras não iam querer dar 350 mil dólares pra gente. Apesar de que, em minha defesa, na hora que a gente falou, os caras nem pestanearam. Eles, claro, faz sentido, velho. Com certeza, né? Mano, imagina. Porque a gente achava que esse jogo não ia vender porra nenhuma. Ou, não que ele não fosse vender porra nenhuma, mas a gente não achava que ele ia vender mais do que 500 mil reais. Então, se os caras tacassem na nossa conta, pá, 350 mil dólares, mano, já tava feliz pra caceta. Tipo, a gente não precisa mais ganhar dinheiro com esse jogo, porque já foi ganho, né? Mas ninguém caiu na nossa bait. Até que a gente, mano, desencanou disso de ter publisher, porque todas que a gente sentou pra ver o contrato junto, parecia meio predatório pro lado. Eles sempre saíam ganhando, a gente não tava precisando. Cara, eu percebi que não gravou aqui meu último comentário. Vou comentar novamente. Os caras, dos 350 mil dólares, se você colocar vezes 5 dá muita grana, né? Mais de 1 milhão. Com certeza vai fazer mais de 5 milhões hoje, fácil, né? Eu não sei o que ele fechou, o que ele fez aí, com qual publisher e tudo mais, mas com certeza, com esse tanto de wishlist aí que tem, fez muito mais do que 5 milhões. Isso eu posso garantir. O jogo já tava quase pronto, né? E tem isso do jogo, tá saindo em Early Access, se você ainda não percebeu. Tá saindo em Early Access agora, mas a gente já tem, tipo, 70% do jogo pronto. Porque esse jogo, ele funciona de uma forma que ele é modular. Então é muito fácil a gente ir adicionando coisa nova, e até depois de terminar o jogo, colocar coisa nova nunca vai ser demais, né? Tem cartas especiais agora, segredo, você vai ver quando jogar, que do nada aparece uma carta brilhante, tem efeitos absurdos assim que mudam o seu jogo. E a gente pode colocar quantas dessas a gente quiser, e cada uma dessas que a gente vai colocar muda completamente uma partida, tá ligado? É da hora isso. Então a gente não se preocupou tanto, a gente pensou assim, vamos lançar logo no Early Access, porque a gente ganha um dinheirinho e isso sustenta até a gente lançar o 1.0, que não vai ser tão distante do Early Access, né? Daí do nada chegou a publisher do Manor Lords. Manor Lords, pra quem não sabe, foi o jogo da Steam que teve mais wishlists até hoje, né? Ele tava aí quando lançou com 1 milhão e qualquer coisa e cacetada de wishlist. E a publisher dos caras, essa Roded Horse, entrou em contato com a gente por e-mail mesmo, assim. Mano, a gente já tinha esse ponto falado com pelo menos umas 10. Cara, eu acho engraçado esses comerciais de jogos, né? Os caras, tipo, mendigando pra você colocar o jogo deles na wishlist, né? Tipo assim, preciso pagar o aluguel, por favor, coloque nosso jogo na wishlist. Mano, um desenho do Paint, o cara segurando um copo, tipo um mendigo, né? Mendigando, cara, é muito bom. E as pessoas gostam, né? E dá certo esse tipo de publicidade. 10 publishers, tá? E eles mandaram um e-mail e a gente pensou, foda-se, é mais uma publisher que a gente não vai fechar, mas vamos ouvir o que os caras têm pra dizer, até pra fazer contato e tudo mais, né? Daí chegou na hora, os caras começaram a mostrar os números deles pra gente, assim, mano, quanto de cópias que eles venderam nos jogos deles. E todos os jogos dos caras foram bem, mano, eles eram super carismáticos, super amigos. Pode ser, né, pode ser coisa ruim. Geralmente, às vezes o lobo vem em pele de cordeiro, mas não acho que foi o caso. Eles realmente estão ajudando muito e o jogo vai virar uma coisa maior do que ele seria. Não que a gente fosse vender mal, não que a gente teria problema fazendo marketing desse jogo, até porque eu tenho meu canal e tudo mais, né? Mas os caras vão permitir que a gente tenha um alcance bem maior do que a gente teria se fosse só por nós mesmos, né? Mano, estão traduzindo o jogo pra 40 línguas, já começa por aí. E é doido pensar que, sim, os meus inscritos... Bom, ele falou a respeito do canal dele, que é uma grande questão de divulgação, com certeza é uma grande questão de divulgação. O Andresitos, ele não tá aqui, não começou ontem, né? Começou há bastante tempo, né? Vários anos ele tá aqui. Tem muita questão da questão da reputação, né? Do criador do jogo. Ele é bem sincero, bem transparente, ao menos é o que parece, né? Mas eu acredito que seja assim. É sincero e transparente com o que ele faz, com o que ele pode, né, trazer, antecipado ou não. E eu acredito que quando você é uma boa pessoa, as coisas boas acontecem, né? Então, por isso que vem dado certo, por isso que tem muitos youtubers de games também que fecham com ele, estão fazendo vídeo do jogo e tudo mais. Então, só sucesso, só progresso. Questão de ser dublado para 40 línguas, muito bom, vai alcançar ali públicos inimagináveis ali, que se não fosse essa publisher não seria, né? Então, vou colocar assim esse comentário. No YouTube, e ajudaram muito, muito, muito
No começo, porque a gente lançou o jogo no itch.io, inclusive eu tirei a página do itch.io, eu consigo acessar ela aqui pelo meu back-end, mas essa página não tá mais ativa, porque a publisher falou que seria meio conflitante, né? A galera entrando no itch.io e jogando e não indo pra página da Steam. Concordo, é um pouquinho, sim. Mas o itch.io bombou, velho, claro. Quando eu soltei no meu canal, eu fiz aquele famigerado vídeo. Vou dar 100 reais pra todo mundo que conseguir fechar meu jogo até as primeiras 5 pessoas. Acho que foi isso, 5 ou 10 pessoas, né? E isso trouxe muita gente pra jogar meu jogo no itch.io, o que fez que um jogo bombasse, chegasse na página inicial. E daí os gringos começaram a jogar também. E daí a partir daí começaram a andar sozinho. Tanto que, hoje em dia, olha que bizarro, velho. Tipo, na maioria dos outros jogos, Ending Town, Gods of Sand, mesmo os Seraphs, mais de 50% das minhas wishlists são brasileiras. Nesse jogo Nine Kings, é tipo 20, mano, não é nem 20, é tipo coisa de 10% é brasileiro e o resto é o resto do mundo, sendo a China uma boa parte disso, né? Então a gente estourou a bolha, já rendeu demais. O tal eu acho que é tipo 60 ou 70% brasileiro, até pelo tema do jogo, né? Mas o Nine Kings a gente fica muito encabulado de saber que, tipo, ele, claro, teve o pontapé inicial, mas depois ele começou a andar sozinho, velho. Isso foi muito bom. E agora estamos aqui, né? Upcoming Games, Nine Kings. Inclusive, essa fotinho do jogo foi os caras que fizeram. Eles acharam que a nossa fotinha anterior não tava das não é que não tava das melhores. Eles testam, né? Eles vão colocando thumbs diferentes pra ver o que dá mais clique. Tipo, eles querem que a galera clique no jogo. Não é sobre, passar a ideia do jogo, sei lá o que. Não, é a thumb que dê mais clique é a que tem que estar lá, né? Então a gente deixa isso na mão deles. Realmente essa aqui deu muito mais clique do que aquela coroa com sangue que era antes. E depois eles até tentaram uma outra thumb. Essa aqui que, mano, eu já sabia que não ia tão bem. Ela realmente deu uma bela decaída. Ficou uns 2 dias essa thumb, não deu muito certo. A gente voltou pra essa que tá agora do brother olhando lá pro castelo, né? É porque essa aqui é a mais genérica de todas. Então a pessoa, ela bate o olho e pensa, ó, jogo de estratégia, hein, que você controla a tropa. Não sei exatamente o que é, deixa eu entrar pra ver. Daí dá clique. Essa aqui a pessoa vê o V de vingança aqui e pensa, que porra é essa, velho? Não sei. Não é um jogo que eu quero saber, não. Mas tudo deu certo, o jogo lançou, vendeu muito, não deu nenhum bug cabuloso que explodiu o PC da galera e não funciona mais em lugar nenhum. Cara, é isso. Daqui a alguns meses, ou depois que lançar o 1.0, eu trago vídeo de atualização. Calma, eu vou continuar postando no canal, velho. Não se assuste. O canal continua normalmente. Depois eu faço outro vídeo mostrando aqui o que o Nine Kings trouxe pra gente, né? Essa história toda do lançamento, que vai ser uma nova página nesse livro aí, da minha história como game dev. Vamos ver. Se você tem interesse em jogar o jogo hoje, a gente tá lançando com um baita desconto. Sim, o preço é meio salgado pro Brasil. Cara, eu acho que se bobear chegou até uns 50 pila. Mas foi questão de marketing da publisher. Cara, eu pagaria, tranquilo, sem problema, eu pagaria. Jogo do Andrezito, né, mano? Você não questiona, você simplesmente paga. Que eles sugeriram que a gente fizesse isso pra sempre deixar o jogo na promoção. Então o preço de verdade é esse que tá na promoção. Não compra fora da promoção, velho. É, tem que ser na promoção. Então aproveita, vai lá, compra e deixa um comentário se você gostar. Se não gostar, não deixa comentário não, tá? Na Steam. E é isso aí. Nada, não tem mais nada pra falar. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. André, se ficar rico, não pare com o canal. Seja daqueles milionários excêntricos e faça vídeos com orçamentos estratosféricos e sem nenhum sentido para aproveitarmos. Boa sorte com o jogo. Será que isso foi uma indireta ao MrBeast? O cara fez um jogo falando que tentou dar golpe nas publishers antes que elas dessem golpe nele. Falou que não estava botando fé no próprio jogo e ainda disse que fora da promoção o preço está caro e que é para esperar para comprar. Simplesmente o game dev argentino mais honesto da plataforma. Ai, velho. Na comunidade tinha uns gregos ansiosos perguntando que horas iria liberar o jogo. Tomara que o André não pare o canal, porque ele está rico. Cara, 40 línguas não é brincadeira, viu, velho? Não é brincadeira. Incrível como eu vi o André evoluir de professor de biologia para game dev bem sucedido. O cara simplesmente zerou a aleatoriedade. É isso, né? É isso. Galera, muito obrigado por assistir até aqui, tá bom? Deixa o like, se inscreve, ativa as notificações. Deixa aí nos comentários sugestões de vídeos para eu reagir, né? Sugestões de canais. Eu sempre gosto de assistir novos conteúdos, né? Então eu sempre gosto de dar minha opinião. E é isso.
Se você chegou até aqui, te agradeço por isso. Não esquece do like, se inscreve, compartilha com seu amigo para fazer aqui o canal crescer e me dar ali mais força para continuar, né? Porque você sabe que não é fácil, né? Hoje eu faço react e eu tenho ali uma visualização, obviamente uma visualização que não é minha, né? Uma visualização de outra pessoa que eu não sei quem é. E cara, é difícil no início, né? Então, para você continuar, você precisa ter muita força de vontade. Então, minha vontade é de continuar, porque se der certo, é uma coisa que eu sempre quis fazer, que é vídeo, canal de react, vídeo de react. E vai dar certo sim, a questão é só não parar, tá bom? Até a próxima, tchau.